Biomas do Brasil. Vocês já assistiram minha aula aqui agora há pouco, tá? Ou ontem, sei lá que dia. Aí vocês viram lá, biomas do mundo, ou seja, formações vegetais do mundo. O que nós falamos mesmo? Vegetação está associada com biologia. Cai muito nos vestibulares. Cai, meu querido. Cai, pelo amor de Deus, abençoado. Então, o que acontece? Como cai bastante, não só em biologia, cai em geografia, é importante que você saiba. Saiba aqueles nomezinhos que eu passei para vocês, por quê? Porque agora, olha só, nós vamos usar de novo aqueles nomezinhos. Então, latifoliada, folha grande, perene, sempre verde, higrófila, típico de clima úmido, xerófila de clima seco, tá? Perene, sempre já falei, né? Densa, mata fechada. Então, esses nomezinhos serão necessários que você saiba. Porque vocês, na hora que fizerem seus exercícios, vocês vão ver que eu não estou mentindo. Vai aparecer lá para você. Tem que saber. Beleza? Então vem lá, vem comigo. Vamos lá. Ó, Brasil. É mais fácil, né? Falar do mundo todo. Agora vamos falar do Brasil. É muito mais tranquilo a gente tentar compreender a nossa realidade em termos de vegetação do que é do mundo todo. Mas, vamos lá. Vamos tentar tornar isso melhor ainda para vocês. Bom, vamos pegar aqui, vou começar pela nossa maior, né, floresta, nosso maior bioma, o maior bioma que existe no nosso país, que é a floresta amazônica, né? Então, quando você fala assim, floresta amazônica, ela é o quê? Uma floresta e pega a canetinha luxo, negrito, neon, piscando, glitter, gloss, pancake, é bala, beat, com Renaudet junto, já lá nossa saudade do que eu ainda não vivi, vocês acharam que ia ficar livre disso, né? Escreve lá em destaque, ó, equatorial, ela é uma floresta equatorial. Ela é só nossa? Não, ela abrange 9 países da América do Sul, mas a maior parte dela está no Brasil. Então, gente, ó, o nome da floresta com destaque no nosso território, a gente vai chamar isso de Amazônia Legal. Então, a parte da floresta amazônica está localizada no território brasileiro. Amazônia Legal, tá? 9 países. Porém, a parte da floresta que está só no Brasil, Amazônia Legal. Então, vamos colocar aqui Amazônia Legal, Brasil. E a floresta amazônica abrange 9 países. Tudo bem? Características, vamos lá as características dela. Região norte, então ó, norte, tá, do Brasil. Já vou mostrar um mapa para vocês, aguenta aí. Heterogênea, grande diversidade de espécies. Tá? Grande diversidade de espécies. Ela, como a Mata Atlântica, né, possui grande biodiversidade. Latifoliada, folha grande, por quê? Porque ela é típica de clima úmido. Aqui, ó, higrófila, clima úmido. Toda vez que você tem um lugar que chove muito, a planta ela se adapta. Lembra que nós falamos na aula anterior? Então, ó, choveu bastante. Ela absorveu muita umidade, ela tem que perder essa umidade. Então, a folha se torna maior para evapotranspirar essa umidade que ela absorveu ao longo do dia, ao longo do mês, assim vai. Então, ela vai ter folha grande e típica de clima úmido, que é o clima equatorial, que chove pra caramba, vocês já estudaram isso. Densa, mata fechada, né? Ó, a copa de uma árvore encosta na copa da outra, ó. Uma emenda na outra. De cima você não consegue ver o solo. Você não consegue. Então, isso se chama o quê? Mata densa, mata fechada. Perene, sempre verde. Qualquer época do ano, lembra que nós falamos lá no caso, né, da vegetação mundial, qualquer época do ano sempre vai estar lá aquela floresta exuberante, verde, não vai ter período que as folhas caem, né, totalmente, igual no cerrado. Tudo bem? Característica importante para a gente lembrar aqui, ó. O que está acontecendo lá na floresta amazônica? Está sendo desmatada. Então, gente, ela está sofrendo a atual área de expansão agrícola. Ó, estou escrevendo aqui, ó, expansão agrícola. A letra está meio pequena, mas eu estou falando aqui para você, ó. Expansão agrícola, a atual área de expansão da fronteira agrícola, isso se chama Arco do Desmatamento. Está ocorrendo ali, foi polêmica no passado, né? Esse ano também, falando sobre essa questão de desmatamento, sempre vai ser a floresta amazônica alvo disso, né? Então, de polêmicas. Então, enfim, é a área atual da expansão da fronteira agrícola do nosso país. Possui grande quantidade de unidades de conservação também, importante, ó, unidades de conservação, são áreas de preservação ambiental, tá? Unidades de conservação, depois nós vamos estudar isso mais à frente, quais são os tipos de unidades de conservação, tá? Uso sustentável, proteção integral, que você não pode fazer nenhum tipo de exploração, e assim vai. Bom, depois, aí nós temos o seguinte, ela possui divisões, eu vou mostrar também para vocês, mas já vou antecipando aqui, ó. A floresta, ela é dividida em patamares, portanto, a vegetação também vai ser, ó, a mais baixa, mata de igapó.
A segundo patamar, ou melhor dizendo, né? Depois ali do patamar que está em torno do rio ali, bem baixinho, que é constantemente alagável, que é Igapó, aí depois você vai ter a mata de várzea, que é periodicamente alagável. Só no período de grandes cheias mesmo que vai acontecer dela alagar. E aí vem a terra firme, que é a parte mais alta da floresta. Então, ó, a floresta amazônica é se dividida em Igapó, que é constantemente alagável, várzea, periodicamente alagável, e terra firme, que não é alagável. Qual é a maior parte? Maior área da floresta amazônica é terra firme. Isso aqui já desvenda uma história que se falava que tudo que era a Amazônia era o quê? Uma grande planície, lembra? Aí veio o Jurandir Ross na classificação dele e mudou tudo isso, né? Ou seja, ó, se fosse planície, a maior parte seria Mata de Igapó, e não é verdade, a maior parte é terra firme. Tá? Então isso mostra que o relevo lá não é totalmente plano. Então, ó, Igapó constantemente alagável, várzea periodicamente e terra firme. Tá? Não é alagável. Bom, floresta tropical de Mata Atlântica. Então, ó, a floresta tropical. Tá? Essa vegetação aqui sempre, às vezes, se coloca em exercício assim, ó. Desde o início da colonização, ó, junto ao litoral, ela pegava, né, o que sobrou dela hoje é muito pouco, desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, litoral. E aí, chegaram os colonizadores e lá eles começaram a exploração do pau-brasil e assim sucessivamente. Então, às vezes, ele coloca um texto relacionando a isso e fala qual é a vegetação. Ó, os colonizadores aqui chegaram junto ao litoral, exploraram, lá. Aí, trata-se da floresta tropical de Mata Atlântica. Pouca coisa sobrou, mas suas características ainda a gente utiliza como semelhante à floresta equatorial, ó, heterogênea, grande biodiversidade do que sobrou. O que sobrou basicamente são o quê? Unidades de conservação também, tá? Unidades de conservação. Basicamente o que sobrou, madeira de lei, não pode ser explorado, porém, a gente sabe que isso ainda acontece. Densa, mata fechada, higrófila típica de clima úmido, perene, sempre verde. Ó, os nomezinhos de novo aqui, ó, semelhantes ao que nós falamos em relação à floresta amazônica, não esquece, ela é bem semelhante. A localização é diferente, os problemas também. Onde eu tenho a maior concentração de população no nosso país, junto ao litoral, ó, outro fator aqui também, ó. Então, esse processo de ocupação, de colonização, de concentração de população foi gerando um desmatamento intenso. Então, hoje, mais ou menos cerca de somente 7% da vegetação original. Caiu isso aí na GD no passado, né? Retrasado. Deu maior briga lá, que eles colocaram que ainda tinha uns 14%, pegaram uma fonte duvidosa lá, acabou gerando um problema. Cuidado com isso aí, ainda mais se for GD, tá? Mas nós temos menos de 10% da vegetação original. Aí, em relação à floresta tropical do Rio Paraná, isso aqui eu coloquei para vocês pelo seguinte, na cartilha de vocês não tem. Então, margeando o Rio Paraná, seguindo o Rio Paraná, entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, bem na margem dele, você vai ter uma floresta tropical também. Se colocarem para vocês da existência dessa floresta, não está errado. Não está errado, tá, gente? Então, ela margeia, ou o que sobrou dela, por quê? Porque boa parte foi desmatada pelo processo de expansão agrícola. Desmatada a agricultura, ó, que eu escrevi aqui, ó, desmatada agricultura. Tudo bem? Ela vai ter uma característica um pouquinho diferente, por quê? Só um pouquinho. Porque como ela pega um pouco da nossa região centro-oeste aqui, ó, o que vai acontecer? Então aqui já é verão chuvoso, inverno seco. Então ela já vai ser um pouco mais adaptada a esse período de estação seca, onde perde folhas na estação seca. Mas fora isso, ela é semelhante bem a uma floresta tropical, ou o que sobrou dela, né, porque o resto foi desmatado. Floresta de Araucária, região sul do país, planaltos da bacia do Paraná, ó, planaltos da bacia do Paraná. Certo? Região sul, áreas mais elevadas, onde o clima é mais baixo, maior altitude, menor temperatura. É uma vegetação que se adapta ao clima mais frio. Ela é aciculifoliada. Lembra que nós falamos sobre isso? Ó, de novo, bem alto para o teu pai e para a tua mãe ouvir de novo. Aciculifoliada. Folhas finas e alongadas no formato de agulha. Folhas finas alongadas no formato de agulha. Olha só, não esquece mais. Perene, sempre verde, intenso desmatamento. Olha lá, só voltando lá.
Por que ela é fina e alongada mesmo? Porque ela é um tipo de vegetação de clima frio. Então ela prevê, né, a vegetação que vai ter neve. Se tem neve, ela vai reter se ela tiver uma folha muito larga. Então ela estreita essa folha. Tanto que a araucária, ela recebe um nomezinho também. Vamos colocar aqui, ó. Angustifolia. Angustifolia. Mata dos pinhais. O que é angustifolia? Folha estreita. Folha estreita. Aciculifoliadas, finas, folhas finas e alongadas. Típica desses biomas onde o clima é mais frio. Tá vendo? Ó? Ah, professor, eu vou escrito mata dos pinhais. É a mesma coisa que a araucária. Araucária angustifolia, mesma coisa. Tá? Então, cuidado. Eu disse cuidado. Muito bem, parabéns. Ó. Sofreu um intenso desmatamento, gente. 2% da vegetação original. 2% da vegetação original. O resto foi desmatado. Agricultura, utilização da madeira, madeira boa para trabalhar em madeireiras. Então, construção de casas, basicamente pouco que sobrou dela. Então ela foi se mesclando, depois que ela acabou, basicamente a maior parte dela, sobrou muito pouco. Aí foram surgindo outros o quê? Fachos ali, ou feixos, né, de vegetação de floresta tropical misturado com ela. Tá? Bom, o serraido. O serraido, árvores de pequeno porte, troncos retorcidos, folha grossa, casca grossa, solo ácido, nosso solo terra roxa aqui, ó, e caducifólias, folhas caducas que caem. Então vamos lá, folha grossa, casca grossa, por quê? Qual a característica da nossa vegetação? Essa folha grossa aí, ela é uma característica que a gente vai chamar aí de vegetação, que tem uma, como se fosse eles chamam de suber, né? Que é uma proteção que a vegetação possui, na verdade a casca dela, né? Para temperaturas mais elevadas, quando tem queimada. A folha grossa, muitas vezes, é para evitar a evapotranspiração. A árvore de pequeno porte, com os troncos retorcidos, ela está associada ao quê? Ao solo ácido. É como se o solo não deixasse a planta se desenvolver. Então, faltassem nutrientes para ela. A acidez, por exemplo, ela deixa você desenvolver a agricultura, o solo ácido puro, deixa você desenvolver a agricultura? Não. O que você tem que fazer? Colocar calcário no solo. E aí? Aí você pode plantar soja, milho, né? Mas só o solo ácido dá para plantar? Não. Então, quando você tem o solo puro, bruto, natural e vem a vegetação, ela não deixa a planta se desenvolver. Por isso que ela fica uma planta menor, toda torta, parece uma planta deficiente, né? E aí, folha grossa, conforme eu falei, para evitar a evapotranspiração, casca grossa para proteger dessas queimadas, de período que você tem muito calor, e perde folhas durante o período seco, outono e inverno, caem todas as folhas basicamente, chama folhas caducas ou decíduas. Ah, caduca ou decídua, a mesma coisa, perde folhas, tá bom? Aí, gente, olha só, tanto ela, pega lá sua canetinha luxo agora, não esqueça, tanto ela quanto a floresta tropical de Mata Atlântica, aqui, ó, elas são consideradas como os dois únicos hotspots do Brasil, tá? Hotspot do Brasil. Então, ó, quando falar assim, ó, hotspot, pega lá sua canetinha luxo e coloca lá. Ó. Quais são os dois únicos hotspots do Brasil? Serraido e Mata Atlântica. Serraido e Mata Atlântica. Tá? São os dois únicos hotspots do Brasil. Vegetações, olha só, que são hotspots, que eu possuo espécies endêmicas, que são endêmicas, que só existem nesse lugar. Ameaçadas de extinção, onde cerca de 75% dessa vegetação já foi desmatada. Tá? Então, o que são hotspots? São formados por espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, que só existem nesse lugar do mundo, não existe em outro lugar do mundo. Então, no Brasil, nós temos o Cerrado e a Mata Atlântica, os dois únicos hotspots do Brasil. Tá bom? Aí, gente, nós temos... Ah, tá, não esqueça que o Cerrado passou por expansão de fronteira agrícola, por isso que ele foi bastante desmatado na década de 70. Sobrou pouco dele. Caatinga, que são as xerófilas típicas de clima seco. Cactáceas, raízes longas, porque o clima é seco para buscar água nas camadas mais profundas do solo. Galhos secos, arbustos, né? Então, características típicas de vegetação de clima mais seco. A única vegetação de clima seco do Brasil vai ser essa aqui.
lá no sertão nordestino, não é no Nordeste todo. O Nordeste todo é seco? Não. Tem a zona da mata, tem o agreste, tem o sertão e tem o menorte. Então você não pode falar que é todo o Nordeste, é o sertão nordestino, tá bom? Pradarias, vegetação rasteira, gramíneas, formada também por gramíneas. Muito usado para pecuária, né? Então foi bastante utilizado como pastagens naturais. Lá acontece um problema típico, lá nessa região de pradarias, que é um processo chamado arenização do solo, que ocorre pelo pisoteio do gado em um solo sedimentar. Aí está formando dunas de areia. Não é desertificação, tá? É arenização, porque não mudou o clima, mudou só a paisagem. O gado pisoteia num solo que é sedimentar, o vento transporta e forma dunas. E aí acaba constituindo, tá, esse processo de arenização. Bom, o Pantanal, ele é um complexo. Por que ele é um complexo? Porque o Pantanal, ele possui diversos tipos de vegetação num só sistema. Então lá você vai ter floresta, lá você vai ter cerrado, no Pantanal. Lá você vai ter também xerófitas e alagadiças no mesmo ecossistema. Tudo isso no mesmo ecossistema. Tudo isso no mesmo ecossistema. Ó, floresta, cerrado, xerófitas e alagadiças. Tudo no Pantanal. Por isso é um complexo. É uma mistura de biomas dentro de um só ecossistema. Beleza? Bom, feito isso agora, gente, vou mostrar aqui para vocês a localização dessas formações vegetais. Vamos lá? E aí eu vou agora mostrar essas localizações para vocês, as características, algumas características a mais, para que a gente possa fixar essa informação que eu passei agora para vocês. Então, ó, localização da vegetação da floresta equatorial amazônica, região norte. Tá? A maior parte, né, você fala assim, qual é a maior formação vegetal do Brasil? Floresta equatorial amazônica. Porção central, região central do Brasil, Cerrado, nossa vegetação aqui. Ao lado do Cerrado aqui, bem na fronteira aqui, Paraguai, Bolívia, nós temos no Mato Grosso do Sul, o nosso Pantanal, que eu acabei de falar que é um complexo, uma mistura de vegetação. Aqui na Caatinga, né, no caso do sertão nordestino, que é a vegetação mais seca do nosso país. Entre a Caatinga, ó, entre a Caatinga e o sertão, eu tenho aqui a Mata dos Cocais, ó, esse azul bem clarinho aqui, tá? Mata dos Cocais, Maranhão e Piauí, os dois estados que abrangem esse tipo de vegetação. Aqui, gente, ó, esse verde mais claro que vem do Rio Grande do Norte até iria ao Rio Grande do Sul, seria a vegetação original, tá, de Mata Atlântica. Porém, o que viria aqui, né, na verdade ele colocou aqui como o verde mais escurinho aqui, ó, que seria, né, a vegetação de Mata Atlântica, que vem do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Porém, o que sobrou dela hoje é muito pouco, 7% da vegetação, conforme eu falei. Aí esse segundo aqui, que é o verde, segundo verde aqui, seria então, que eles colocaram aqui como os mangues, né, restinga, que é a vegetação litorânea. Já vou explicar para vocês mais daqui. Aqui só para lembrar que é uma floresta tropical do Rio Paraná, que eu acabei de falar para vocês, ó. Lembra, ó, pega aqui a porção central do Brasil. O cara fala, professor, eu só estudei que existe floresta tropical lá no litoral, entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Cuidado, porque existe aqui também no quê? Na porção central do Brasil, pegando aqui entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Cuidado que isso é pegadinha, hein? Esse outro azul aqui, mais clarinho aqui do que o que nós temos lá no Maranhão Piauí, que é a Mata dos Cocais, esse aqui vai ser então a araucária. Planaltos elevados do Rio Paraná, da bacia do Rio Paraná. Pega lá Paraná, um pouquinho de Santa Catarina, um pouquinho, né, só 2% de vegetação original, tá bom? E esse marrom mais clarinho aqui vai ser então os pampas, as pradarias, que são a vegetação rasteira, onde nós falamos que está ocorrendo o processo de arenização do nosso país. E algumas áreas de campos aqui ao norte, né, aqui na região também da Serra do Mar, da Mantiqueira, que são os campos elevados, aí, de áreas elevadas. Bom, vamos lá rapidinho, só para a gente visualizar. Olha a mata fechada, a mata densa aqui, a floresta equatorial amazônica, né? Quase 45% do território nacional, é higrófila, clima úmido, perennifolia sempre verde, mata fechada densa, né? Já falamos sobre isso tudo, só para reafirmar. Intricada, que é intricada, né? Mistura uma com a outra. Muito heterogênea, grande biodiversidade, solo pobre, chove muito, ocorre um processo chamado lixiviação. O que é lixiviação? A água, ela chove, quando chove, ela leva os nutrientes. E aí? Aí o solo não fica meio pobre. E aí você vai ter que ter um processo chamado humus. O que é o humus? É a vegetação, ela derruba nutrientes que decompõem e acaba tornando esse solo um solo bastante rico, né? Na verdade,
ele não vai ser rico por natureza, né? Ele vai ser rico porque a própria floresta transforma esse material decomposto em nutrientes para ele mesmo. Retirou a floresta, não tem mais isso e aí o solo vai ficar exposto. Já falamos dos 3 estratos, né? Que é então a mata de igapó sempre alagada, aí depois você tem a mata de várzea periodicamente alagada e a terra firme, que é a maior parte da floresta, né? Então aqui, igapó alagada, tá? A várzea, né, onde tem a seringueira periodicamente, e a terra firme, castanha do Pará ali, que é a mata fechada. Floresta latifoliada, que é a mata atlântica, né? Nós já falamos, vegetação lá dos mares de morros, né, que a gente encontra. Tem muito pouco, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a maior parte foi desmatada, né? Sobrou muito pouco dela. Também é uma vegetação de grande biodiversidade, higrófila, perene. Início da colonização lá da cana-de-açúcar, do café também. Poluição industrial, expansão urbana é outra característica dessa região. Mata dos Cocais. Essa aqui, gente, transição, mostrei para vocês, entre o seco, o lugar mais seco, que é a caatinga, e o lugar mais úmido, que é a floresta amazônica. Então, tem 2 espécies ali. Então, vai pegar Maranhão e Piauí, 2 estados, Maranhão e Piauí, tem 2 espécies que você tem que guardar. Babaçu e carnaúba. São as 2 vegetações típicas, árvores típicas desse tipo de local, tá? Babaçu e carnaúba. Carnaúba é conhecido como árvore da vida. Por quê? Porque dela tudo se aproveita, nada se perde. Eles aproveitam todo, desde a folha até o último pedaço da árvore para poder gerar alguma atividade econômica. Então, Mata dos Cocais, Maranhão e Piauí, entre o sertão e entre a floresta amazônica. Mata de araucária, né? Clima subtropical. Região sul aqui, conforme está mostrando no mapa. Aí nós temos essas árvores, né, com o extrato da folha lá em cima, né, na parte superior da planta. Restou muito pouco, folhas tipo agulha, espaço entre elas, né, homogênea. Inicialmente, hoje ela misturou bastante, porque só tem 2%, misturou com floresta de mata tropical. Ela é angustifólia de folhas estreitas, tá? É um subbosque e altamente devastada, né, pelo processo de exploração. O nosso cerrado, hoje tem 18% só de vegetação, tá? Clima tropical típico, verão chuvoso, 2 estações bem definidas. Guarda o cerrado aí, verão chuvoso, inverno seco. Espaçamento entre as árvores, troncos retorcidos, né? Casca grossa, folha grossa, coriáceas, né? Raízes profundas também, porque tem estação seca. Tufos de capim, né? Gramíneas, que servem como pastagem natural. Solos ácidos e um hotspot também do nosso ecossistema. A caatinga, lá no semiárido, tá? Aí nós temos xerófilas, clima seco, aberta, cactos, perde folhas, caducifólias, né? Raízes longas para buscar água nas camadas mais secas, vegetação clara, né? Os solos são rasos e pedregosos porque chove pouco, então não tem processo de decomposição do solo, tá bom? Aqui os cactáceos, né? A característica de folha clara, né? Mais amarelada, né? E o sertão nordestino é o local de ocorrência dela. O Pantanal que eu acabei de falar para vocês, foi o último que eu falei ali. Ele mistura vários tipos de vegetação, cerrado, floresta tropical, tem xerófilas também, tem herbáceas, vários tipos de vegetação num só ecossistema, tá, gente? Mato Grosso do Sul, aqui, bem nessa parte extrema aqui do nosso estado, na porção oeste do Brasil. Tá bom? Planície, maior planície alagável do planeta também, muito usado para pecuária extensiva de corte. Não podia ter agricultura lá, tá? Anteriormente não podia, por enquanto ainda não está definido, mas estão querendo mudar a lei em relação a isso. E as herbáceas, os campos, né, do sul do Brasil, nós temos ali as pradarias, né, que seriam mais ao sul, gramíneas, rasteiros, conforme eu falei, muito usado para a pecuária extensiva, tá? É uma vegetação homogênea. E lá nas regiões mais elevadas, os campos serranos, né, que são misturados com outro tipo de vegetação, geralmente na Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, e os campos de Ileia na Amazônia. Também é possível achar campos na Amazônia, é possível, e também na Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, aqui, tá? Esses fachos aqui, beleza? Formações litorâneas junto ao litoral, que são mangue. Boa parte deles, né, foi ocupado, lançamento de lixo, esgoto, ocupação irregular, são áreas de preservação, não deveriam ser ocupados. Nas áreas de areia, você vai ter uma vegetação rasteira, né, mais homogênea, com raízes longas. E na área úmida, onde você tem o rio e o encontro do oceano, é um berçário de reprodução da vida marinha. Tá? Essa área, então, são halófilas, típicas de solos salinos, raízes aéreas, pneumatóforas, que saem, né, para poder respirar. Aí você tem, que mais aqui? Alagados periódicos, durante o período da maré alta ele entra para dentro do continente, depois ele baixa, né? Aí que ocorre então o processo de reprodução de espécies, né? E é uma vegetação também heterogênea, com vários tipos de espécies, tá? De árvores existentes nesse local. Bom, gente, terminamos aqui mais uma aula.
Tá? Continue firme e forte estudando e façam os exercícios. Obrigado, galera. Um grande beijo no coração. A gente se vê até a próxima. Fui. Um luxo.